Boa noite a todos e a todas, bem-vindos novamente. Hoje a gente vai continuar falando, né, desse experimento russo na arte no começo do século XX. Hoje a gente vai falar sobre o construtivismo, então a arte, o que acontece na arte russa a partir da Revolução, um pouquinho antes da Revolução e a partir da Revolução, né? A gente viu na nosso primeiro encontro na semana passada, deixa eu achar o meu controle. A gente terminou falando sobre a importância do suprematismo, essa intenção que tinha muito clara do Malevich de a arte ser algo completamente autônomo, sem um contato com a realidade objetiva, seja liberto de qualquer tipo de função, seja social, política, ideológica. Isso mesmo no período pré-revolução, né? Em 16, 15, ele ainda tinha no suprematismo, as bases do suprematismo, essa independência de qualquer tipo de conteúdo que não seja a própria obra, né? É, então, bom, a gente viu essas imagens, né? Terminando na semana passada, só para refrescar um pouco a nossa memória, é, essa imagem bastante contundente, né, do velório do Malevich, com as suas obras, a última exposição, que ele mesmo fez, né, a organização, a curadoria, e ele faz o design do seu caixão, bem aos moldes suprematistas, né. Eu falei sobre esse livro, como ele foi influente no pós-Segunda Guerra, né, como toda essa produção ficou oculta, por questões políticas, geopolíticas, as relações entre Estados Unidos e União Soviética que nunca foram simples, né? Desde da Revolução, isso impediu um acesso maior a esses trabalhos, né? Que foi acontecer a partir dos colecionadores russos no pós-Segunda Guerra, né? A gente falou do George Kostakis, especialmente, que vai comprar muito das obras suprematistas, das artistas russas que a gente viu no nosso último encontro, e isso vai dar um acesso realmente a essa produção para os pesquisadores do Ocidente, né? Uma dessas pesquisadoras é a Camille Gray, que vai escrever esse livro, é lançado em 62, e vai ter um impacto muito grande, especialmente na cena artística de Nova York, que vai se exemplificar o... Opa, não sei se ele parou de funcionar, o meu controle, ou eu desliguei ele sozinho. Eu vou dar um exemplo, né, dessa influência a partir do trabalho do Dan Flavin, a influência que ela é muito mais diretamente do construtivismo, ou seja, de um uso do material industrial na sua completude, né, ou seja, não é um material industrial usado para se fazer obras tradicionais, mas um material industrial no seu uso, né, funcional. Encontrar aqui, o que eu estou falando do minimalismo em Nova York, década de 60, bom, claramente não é uma escultura fabricada num ateliê, mas sim fabricada num contexto industrial, né? Ele não vai fazer essas lâmpadas nem essas conexões, isso é construído num ambiente industrial a partir de encomenda, né? Utilizar dessa estética como algo possível, né, no pós-Segunda Guerra, tem esse predecessor que foi o construtivismo russo, né? Ele vê já no objeto industrial uma potência estética autônoma e que, no caso russo, tem uma especificidade que é a ação social. Ou seja, se o projeto moderno, como um todo, ele é um projeto social, não é só um projeto de estilo visual, na Rússia isso tem características mais marcantes, né? Assim como na Alemanha a Bauhaus tem como grande objetivo a alteração da sociedade, a diminuição das desigualdades e a melhora no estilo de vida geral, né? Essas são as bases do modernismo. O modernismo depois vai passar por muitas transformações, né? Uma questão que é importante no minimalismo americano, que é herdeira também dos procedimentos dos construtivistas russos, é essa experiência com o espaço. Ou seja, a obra se articula em relação à arquitetura, ela não é autônoma nem fisicamente, né? Ela tem uma relação com esse entorno e esse entorno determina como ela age na nossa percepção, né? Então, é nesse canto da arquitetura que a luz vai criar esse desenho e essa alteração da nossa percepção espacial, né? Então, é uma obra que acontece além de ser um objeto de fato, ela acontece num espaço, né, arquitetônico.
Bom, aqui só mais alguns exemplos, algumas pistas, né, que o Dan Flavin dá de referências importantes pré-minimalistas, mas que são quase já referências, né, como tentativas minimalistas antes desse termo, né, o minimalismo. Esse trabalho, por exemplo, é uma homenagem ao Brancusi, escultor romeno, construtivo, especialmente esse trabalho se relaciona com o pássaro em pleno voo, né, que é essa escultura do Brancusi. Ela não é minimalista porque ela tem um significado muito claro, né? Ela é um pássaro em pleno voo. O minimalismo tem por característica o mínimo de significado, né? A experiência da obra, que é o significado da obra, ela não tem nada escondido por trás dela, né? No caso do Brancusi, ainda tem aqui nessa escultura, especialmente, alguma coisa escondida ali, né, por trás, que é esse significado que a nossa percepção tem que completar do pássaro em pleno voo, né? Mas um exemplo dentro da obra do Brancusi, que é definitivamente minimalista, é essa coluna infinita, é, uma forma geométrica bastante simples, dois trapézios que vão se repetindo, ela se torna infinita quando a gente se aproxima dela, né? Nessa imagem a gente sabe que ela não é infinita, mas quando você se aproxima, na perspectiva, na diminuição, né, do ponto de fuga em relação ao céu, você vai ver ela de fato se tornar infinita. Ela não tem nada escondida por trás também, ou seja, a experiência é da forma geométrica pura num espaço. E essa relação de alteração da forma em relação ao nosso corpo, né? Então a gente se aproxima, a coisa muda. Tem uma quarta dimensão que vai surgir na escultura, né? Então, além das três dimensões que definem um objeto, surge o tempo, né? A dimensão temporal quando você vai perceber um objeto, né? Uma coisa. Isso é uma característica muito importante na escultura pós-moderna, né? O Brancusi, nesse trabalho, ele já é quase um escultor pós-moderno, apesar de ele ser modernista, né? Da primeira metade do século XX. Ela está na Romênia. Ele tem uma série, são 4 esculturas na beira de um rio, numa das margens de um rio na Romênia, e é um trabalho pouco visto, né, pela localização dele. É um dos trabalhos mais importantes do século XX, essa coluna infinita. Esse milagre, né, que é essa escultura, ele chama de milagre, de fato, porque é um milagre, né, a gente conseguir olhar para essa pedra de granito branco e enxergar aí uma foca, né, um bicho, um animal, e ele coloca entre parênteses como título dessa obra, a foca, né? Essas esculturas, muitas dessas esculturas mais sintéticas, né, do Brancusi, estão no acervo do MoMA. Ele desenvolvia também as bases da escultura. Então, ele pensa a escultura como um objeto integral, né, uma construção. Até o lugar onde ela é colocada é uma construção, né? Voltando ao Dan Flavin, ele faz uma outra homenagem, uma pista de uma referência importante para o trabalho dele, para toda a história do minimalismo no Ocidente, que é esse monumento para o Vladimir Tatlin, né, que é o primeiro artista russo que a gente vai falar hoje. É um construtivista inaugural, né, 1915 vai ser muito influente já para as bases do que vai ser o construtivismo a partir de 1920, né? Ele tem uma trajetória muito parecida com aqueles artistas que a gente viu no nosso primeiro encontro. O monumento ao Tatlin, no caso do Dan Flavin, aqui essa homenagem, é em relação a essa obra, né? Que é o projeto de um monumento à Terceira Internacional, que seria, enfim, uma sede do novo Partido Comunista, uma arquitetura que nunca foi executada, de fato, se transformou simplesmente numa maquete, uma maquete muito utópica, que estimula justamente uma arquitetura dinâmica, em movimento, que se altera com a presença das pessoas, tem essa circulação, né, espacial, e é uma obra que representa muito a utopia comunista da década de 20 e que formalmente foi muito influente para a história da escultura depois, né? Apesar de ser uma maquete arquitetônica. Então, uma das marcas já para a gente começar a falar de construtivismo é uma certa fusão das linguagens, né? Pintura, escultura, arquitetura vão ser mescladas num projeto
de uma obra total. Isso está presente tanto na Bauhaus quanto na UTMAS, que a gente vai ver que é a escola construtiva soviética. A ideia é que, com a eficiência racional e a produção industrial, a gente conseguiria alterar o cotidiano das pessoas, melhorar esse cotidiano e, na funcionalidade da indústria, conseguir diminuir as desigualdades e tornar o mundo um pouco melhor. Isso aconteceu tanto na União Soviética quanto na Alemanha pós-Primeira Guerra, né? A Bauhaus, que surge em 1919, tem basicamente os mesmos programas que vão ter as escolas soviéticas, ou seja, a intenção do modernismo, no primeiro momento, é uma causa social. Ele não é um estilo, como depois foi se transformando, né? Hoje, a gente olha, às vezes, para o modernismo, para a arquitetura, especialmente, como se fosse um estilo. Mas, na verdade, não. Ela é a expressão de uma racionalidade efetiva como um instrumento de melhoria social, né? Bom, o Tatlin, como artista, tem essa trajetória que a gente viu nos outros artistas que a gente abordou no primeiro encontro, um olhar muito importante para a cultura popular, para as tradições gráficas russas, para as padronagens dos tecidos, as tecelagens, os bordados. Tem uma atuação como ilustrador, assim como eu comentei sobre o Malevich, né, como ele ilustrava rótulos, trabalhou também nesse campo da indústria gráfica, né, a gente pode dizer, durante a década de 1910. Fez parte do suprematismo com Malevich. Esses artistas todos são de um núcleo que se reunia, né, em Moscou. E esse é um autorretrato, ele como marinheiro, ele serviu a marinha na juventude, mas a gente vê no tratamento, né, já tem algo da síntese cubista, né, que a gente falou no nosso último encontro, essa geometrização, essa simplificação geométrica nas formas, uma abordagem mais construtiva, mesmo dentro da pintura, né, a gente consegue destacar as partes dessa pintura, né, de alguma forma. Agora, o que ele passa a fazer a partir de 1915 é o que nos interessa assim mais hoje, para exemplificar o que é o construtivismo na arte e como que ele pode ser entendido como um ideal para a sociedade, ou seja, de articular uma relação coletiva, né, na leitura de uma obra, por exemplo. E aí eu quero trazer esses relevos, né, são uma experiência, né, que vem de uma viagem que o Tatlin faz para Paris, e ele vê as primeiras colagens cubistas, né? O Picasso e o Braque estavam já usando pedaços de jornal, pedaços de papel de parede como partes da pintura. Isso não era abstrato, né? No caso do Picasso e do Braque, ele usava um pedaço de jornal para preencher, por exemplo, a superfície de uma parede na pintura, né? Numa natureza morta, para representar uma parte ali do material pictórico, né? No caso do Tatlin, isso vai ter um lugar na abstração. Ele era um suprematista, né? Já tinha influência muito grande no Malevich. Então, pela primeira vez, a gente vai ter um relevo, uma escultura construtiva, ou seja, entre a pintura e a escultura, né? Um objeto de parede que não é figurativo, né? A gente tem como um exemplo anterior aquela guitarra do Picasso, que é toda de cartão recortado, mas é uma guitarra, né? Ela tenta ainda de alguma forma representar alguma coisa. Tatlin já não está mais representando nada. E o material que ele está usando é um material tipicamente industrial do período. Ele não é um material nobre da arte. Ele está usando zinco, ferro, vidro, materiais que estão ali no processo de construção, né? Materiais muito usados na arquitetura. A construtividade do objeto ela é muito clara, né? A gente vê cada elemento que forma o plano, né, a superfície, você literalmente agora consegue destacar, né, eles de um plano e de fato deixou de ser pintura. A gente já não consegue mais chamar isso de pintura, mas também não chama de escultura, porque não tem muito onde a gente colocar isso, né? Ele depende de uma superfície, mas ele já não é mais plano. O Tatlin vai começar a chamar isso de contrarrelevos. Os contrarrelevos, num primeiro momento, são esses meio objetos, meio pintura, muito influenciados pela colagem do Picasso e do Braque, mas logo eles vão ganhar uma autonomia muito maior desse ambiente da colagem, que é muito plana, e ele vai vir para o espaço.
ele vai vir articular a forma geométrica abstrata no espaço arquitetônico, né? Aqui a gente ainda está vendo alguns... Aqui já começa justamente esse momento dos contrarrelevos ligados à arquitetura, né? Isso são chapas de madeira, de metal, de zinco, que tem um arame bem grosso que é preso na parede. Quando você olha isso de frente, é uma coisa. Se você se movimenta, ele vai transformando a todo momento. Ou seja, é uma obra que, em teoria, ela só pode ser apreendida por diversos pontos de vista, né? Então, se a gente estivesse aqui juntos vendo essa escultura, a gente teria que se posicionar num semicírculo e a gente juntos olhando ela e descrevendo, de repente a gente conseguisse apreendê-la inteira, né? Sozinho você precisa de um tempo, você precisa ter essa quarta dimensão na obra, que é você circular, andar ao redor dela, ver ela de outro jeito, né? A escultura tradicional, o ideal da escultura tradicional é você apreender ela inteiramente, né? Você olha de frente a escultura e você tem ela inteira. Você vai na Catedral de São Pedro, em Roma, você vê a Pietà de Michelangelo, ela está encostada, ela está de costas para o altar, você não dá a volta nela, né? Você vê ela e é isso, ela está integralmente ali, né? A escultura ela não tem essa dimensão temporal. Aqui ela começa a ter. E essa dimensão temporal articula pontos de vistas variados, então isso já, de alguma forma, articula um coletivo, né? Uma coletividade. Quando você olha para essa obra juntos, a gente vai ter que caminhar juntos ao redor dela, em ritmos diferentes, para a gente conseguir ver ela, né? Isso é antes da Revolução, tá, gente? Isso é 1915, 16, chegando em 17. A Revolução Russa ainda não aconteceu, mas nas artes a Revolução já está acontecendo, né? De uma forma muito, muito contundente. Esse trabalho tem 106 anos de idade, né? 105 anos de idade. E toda essa nomenclatura, né, que vai surgindo, os contrarrelevos, por exemplo, são uma tentativa de dar forma conceitual para uma coisa que ainda não tem nome mesmo, né? Não existe o nome. E esse nome vai ser depois usado por outros artistas. Por exemplo, aqui no Brasil, os primeiros experimentos de pintura objeto da Lygia Clark se chamam contrarrelevos, né, como uma homenagem ao Tatlin, dessa influência direta que o construtivismo russo tem no neoconcretismo no Rio de Janeiro, né? Então, é uma escultura, nesse caso, que ela é toda sustentada por tensões, né? Por pesos, contrapesos, são cordas esticadas em dois pontos da arquitetura e essas formas de metal cortadas ficam flutuando no espaço, né? É uma escultura que ela é muito telúrica, ou seja, ela é ligada às forças da Terra, da gravidade, das tensões entre os materiais. Ela não é nada universal, ela pretende se inserida na vida, né? Se você jogar, por exemplo, a Pietà de Michelangelo na atmosfera, ela vai flutuar, mas ela vai estar lá, né? Ela está inteira girando na sua frente na atmosfera. Essa escultura não existe na atmosfera, ela vai virar uma coisa totalmente desarticulada. Ela depende dessa gravidade, dessa relação com a Terra, de fato, né? Com a vida real. A gente vê esse tipo de procedimento na escultura contemporânea, é algo muito vivo até hoje, né? Se a gente olhar, por exemplo, para o trabalho de artistas brasileiros como Tunga ou Ernesto Neto, que carregam essa construção por tensão, né? Uma construção por oposição, materiais moles e duros se articulando, tensionando, né? Então imagine que tudo isso, que depois vai virar material de inspiração para artistas como Richard Serra ou aqui no Brasil, o Amilcar de Castro, tudo isso ficou uns 30 anos oculto da história da arte, né? O trabalho do Tatlin vai ser recuperado justamente no pós-Segunda Guerra e a gente nunca vai saber o que aconteceria se essa divulgação tivesse sido diferente. A gente tem outros artistas russos que a gente vai ver hoje que o trabalho vazou mais, né? Saiu mais da União Soviética, foi mais para a Europa e a gente vê como de fato, a história ela é construída a partir de centros, né? Ela se escreve a partir de centros que emergem em certos momentos históricos. Então, depois da Segunda Guerra, toda a história da arte que a gente consome foi escrita em Nova York. E dificilmente iam se glorificar, né, os artistas russos durante a Guerra Fria.
No caso do Brasil, existe essa questão periférica, né? Estamos na periferia da história, e nesse sentido, nossos artistas vão ter um registro um pouco defasado, né? O Amílcar de Castro, se fosse um artista norte-americano, seria pioneiro do Richard Serra, né? Richard Serra faz o que o Amílcar fazia já, só que 10 anos depois, né? Então, essa construção, essa escultura que não sobra nada, né? Ou seja, não tem nenhum resto de nada, é simplesmente uma chapa, um plano que cortado e dobrado vira um espaço, vira um objeto, né? É o que o Amílcar faz. Ele tem dois verbos para se fazer escultura: cortar e dobrar. E no corte e na dobra, essa forma que era um plano se rasga, abre-se para o espaço. E aí a gente tem um elemento que é importante para a escultura contemporânea, entender a escultura pós-moderna, que é o vazio e o cheio são tão importantes um quanto o outro. A escultura é tão feita do cheio quanto do vazio. Antigamente a escultura é a matéria, né? Aquele vazio em torno dela é o negativo. Aqui o vazio faz parte do corpo da escultura. Você não consegue nem diferenciar mais tanto o que é o vazio e o cheio. Isso já estava presente no Tatlin, né? Aqui, isso é 1917. Que nesse vazio surge uma escultura que é uma escultura com um volume, só que sem massa. Você tira a massa da escultura e torna ela um objeto muito mais dinâmico, né? Ou seja, quando a gente se movimenta, ela se altera. Isso foi só mais um parênteses de referências, né, de influências que a gente pode enxergar na história da arte mais contemporânea. Não sei se esse controle está falhando ou se sou eu. Aqui mais um exemplo só de uma obra pós-minimalista, década de 60 nos Estados Unidos, a Eva Hesse, que também vai usar desses materiais industriais mais brutos e principalmente nessa saída para o espaço, né? Nessa saída para o tridimensional, um tridimensional que pode ser inclusive percorrido no caso dela, né? Você pode passar por dentro desse troço ali que sai da moldura da pintura, né? Claro que não é mais uma pintura, mas dificilmente a gente consegue chamar isso só de escultura, né? Tá nesse lugar limítrofe. Bom, o Tatlin, depois da Revolução, vai enxergar, assim como muitos artistas russos, que a arte tem que estar a serviço do partido, da revolução, da construção de uma sociedade esteticamente interessante, socialmente igualitária, e que o proletariado, de fato, tivesse ali atendido seus desejos, suas vontades, e que conseguisse, de alguma forma, ainda articular uma excelência visual. Essa democracia visual, para eles, estava presente na forma geométrica. A forma geométrica tem essa universalidade, né, de fato. Ou seja, qualquer pessoa com um mínimo de vivência no mundo vai conseguir entender o que é um quadrado, um círculo e um triângulo, né? A partir dessas formas, então, construtivas, são as formas básicas, e das cores construtivas, que são as três cores básicas, você conseguiria dar forma a todo o mundo, e todo mundo conseguiria entender como essa forma foi dada, né? Como a gente olha para uma casa e consegue, sabe, né, ver a parede, saber que tem um telhado, aqueles materiais são diferentes e tal. Esse olhar construtivo tem um objetivo final, tanto nas escolas soviéticas quanto na Bauhaus, por exemplo, é a construção, é a casa, é um prédio, é uma construção com todos os objetos ali dentro. Então, toda essa energia da forma geométrica vai ser aplicada em objetos de casa, móveis, design, né? O que hoje a gente chama de design. Nesse momento histórico, isso ainda é visto como arte, mas é a arte diluída no cotidiano e se transformando, de fato, na vida corrente. Ou seja, se você estetizasse e ordenasse harmonicamente, geometricamente, a sua casa, o seu bairro, o seu entorno, a sua vida melhora e você, como ser humano, melhora. Esse é o mote das escolas construtivas. Eu estou falando basicamente de duas, a Bauhaus e o TEMAS, que é a escola construtiva soviética. São os dois grandes modelos de escola construtiva. Os dois duraram basicamente o mesmo período, né? A Bauhaus de 19 a 32 e a 33 e o TEMAS de 20 a 30.
porque a década de 30 é a ascensão, né, dos tiranos, tanto na União Soviética quanto na Alemanha, e aí o modernismo, né, a gente sabe que nenhum tirano de verdade gosta de coisa moderna, né? Após a Revolução, então, e aí o Mayakovsky é talvez um dos mais aguerridos teóricos da Revolução Russa e que influiu muito nas decisões de artistas visuais também, porque era amigo de muitos desses artistas, amigo do Malevich, do Tatlin, do Rodchenko. Ele tem essa concepção, né? As ruas, nossos pincéis, as praças, nossas paletas, ou seja, sai do ateliê e vai fazer alguma coisa pela vida, né? Real, na sociedade. Então, ao invés de se pintar quadros, vão se fazer cartazes, vão se fazer design de roupas, vão se fazer design de espaços urbanos, pontos de ônibus, né? Esse é um design de ponto de ônibus do Tatlin. Então, a partir de 17, 18, e aí esses artistas vão sendo chamados para gerenciar, coordenar as instituições de arte, né, soviéticas, começa a se pensar muito mais nessa aplicação, né, que é muito o espírito construtivo do início do século XX. A arte deveria ser diluída no cotidiano para deixar de atender só uma elite burguesa e atender os interesses gerais da sociedade. Então, o racionalismo da arquitetura do Le Corbusier, da arquitetura toda da Bauhaus, do Walter Gropius, do Mies van der Rohe, toda ela tem, de princípio, essa intenção. Toda essa intenção vai ser depois transformada em mercado, né? Existe o modelo, existe o mito, e o modelo, claro, ele vai ser depois transformado em um estilo, né? Agora, esse primeiro momento, na Rússia, então, a partir de 17 até 30, existe ainda o grande projeto construtivo, né? E ele é esteticamente construído, ou seja, ele tem bases visuais para que ele aconteça. E a forma geométrica e as cores básicas vão estar nesse terreno mais estrutural mesmo, né? Do que a gente chama de construtivismo. É daí que vem a sua maquete para o monumento à Terceira Internacional, que nunca chegou a ser construído. Ele também, depois de 1930, vai sofrer para conseguir continuar sendo moderno, né? Como a gente falou, a partir de 30, um pouco antes já, o Stalin vai vir com regras diferentes para a arte moderna, vai ser recolhidas, né? Essas obras vão ser todas recolhidas nos acervos públicos, e em 36 é oficialmente proibido qualquer tipo de arte que não seja do realismo socialista, né? Então, ele teve uma trajetória marcada também por essas repressões, né, internas. Nesse contexto da Revolução, surgem objetos utópicos, né, assim como a maquete da Terceira Internacional, essa maquete de um homem que voa, né, esse dispositivo para um voo individual, isso é da década de 20, tem uma coisa muito utópica, né, aqui nessa possibilidade. Ele vai trabalhar muito com cenários de peças que estão num lugar entre, né, a arte e a propaganda, né, em muitos momentos isso, no momento da Revolução Russa, isso vai se misturar bastante, ou seja, artistas que têm obras visuais muito importantes colocadas a serviço de uma certa mensagem e que era de interesse que essa mensagem, claro, atingisse um público mais amplo possível, né? Nos primeiros anos da Revolução Russa existe uma grande intenção de criar uma comunidade global, né? Vamos lá. Bom, chegando aos design, de fato, né? O que a gente chama de design. Isso não era para ser tratado exatamente como design, isso era um objeto para ser experienciado esteticamente dentro de uma casa, né? Isso é um banquinho desenhado pelo Tatlin, e a gente vai ver isso reverberando também como influência no minimalismo, quando a gente olha, por exemplo, para os móveis do Donald Judd, que vão ser fabricados na década de 60, 70, com toda a sua visualidade industrial, fabricada. A grande questão aqui, que eu acho que é uma diferença brutal que existe entre um construtivismo num Tatlin e a influência que isso vai ter no minimalismo, é que a estética do minimalismo é a estética da vitória material, né? É o país que venceu a guerra, que está com a sua indústria intacta, produzindo materiais velozes, rápidos, tecnológicos, lisos e futuristas, né? Então você tem, de fato, a indústria do
acrílico, do cobre escovado, do alumínio, do aço inoxidável, e tudo isso é a base do minimalismo norte-americano, né? Se a gente pensa historicamente, se olha para a Europa no mesmo período histórico, para a Itália, por exemplo, que é um país que perdeu a guerra, está acontecendo arte povera, né? Estão trabalhando com saco de juta, resto de palha, o que tiver para usar, se usa, né? E o material industrial é um material industrial do século XIX. Aqui a gente está olhando para uma coisa meio alienígena, né? Não tem marca da mão, não tem nada ali que te coloque como um fazer, né? É uma obra de fato fabricada, encomendada, né? Um artista como Donald Judd, ele encomenda suas obras a partir de desenhos e isso vai ser fabricado, né? Vamos lá, controlinho. Essa alusão aos elementos da cidade são muito importantes também no minimalismo, eram muito importantes no construtivismo russo, ou seja, essa inserção na cidade. No caso do minimalismo, isso retorna para o campo da arte, ou seja, ele não tem intenção alguma de que isso se dilua na vida cotidiana, pelo contrário. Né? O Donald Judd escreve um texto em 64, chama Objetos Específicos. É quase um novo suprematismo que ele quer com os objetos específicos dele. Né? Então, existe uma proximidade que pode ser visual, mas existe uma distância brutal, ideologicamente falando e conceitualmente falando, né? A intenção do construtivismo é justamente uma democratização ao acesso visual, mas ao acesso da fabricação também, do fazer, né? Bom, falando em escola construtiva e abrindo um parênteses aqui para a gente comentar sobre o TEMAS, que é a escola construtiva soviética, né? É uma é uma escola fundada em 1920, é um projeto estatal, assim como a Bauhaus, né? Bauhaus é uma faculdade estatal, né, de desenho industrial, a gente pode dizer hoje, mas na verdade são escolas de construção, ou seja, a ideia é justamente treinar gerações de artistas para que consigam dominar técnicas racionalmente, né, para construir o que vai ser o mundo pós-Primeira Guerra. É basicamente isso. A Alemanha é um contexto de derrota material mesmo, escassez. No caso russo, é essa virada que a Revolução Russa traz e um processo de industrialização muito acelerado, né? Então, você tem que treinar as pessoas para produzir para a indústria. A Bauhaus é inaugurada em 1919, a Altemaz em 1920, né? Então, são os dois grandes exemplos desse primeiro período. A Altemaz, ela é a junção da Escola de Pintura, Escultura e Arquitetura de Moscou com a chamada Escola Stroganov de Artes Aplicadas, que era como eram chamadas, né, os objetos de design, né, artes aplicadas. Isso, quando a gente transforma isso, né, pensa nisso como oficinas superiores de arte e técnica, não existe separação entre arte e técnica, ou seja, um artista, ele deve, de alguma forma, voltar a ser o artesão e dominar um processo de construção de todo um objeto, né? O manifesto da Bauhaus traz isso, o programa da Altemaz traz isso, né? A ideia de que você tem que, tecnicamente, construir um objeto que possa ser acessível. E essa acessibilidade, ela deve ser inserida no contexto industrial. Nenhuma obra faz sentido se não puder ser inserida no contexto industrial, ou seja, que ela seja reproduzida em massa e então acessível. Isso se mostrou uma utopia, conforme as décadas foram passando, na verdade, a década de 20, né? Se mostrou uma utopia por diversos motivos. Primeiro, na ascensão do fascismo, que atingiu tanto o tema quanto a Bauhaus, acabou com o sonho do construtivismo mesmo como ferramenta social, só vai ser retomado depois de 45, então são 15 anos que tudo isso fica oculto, né? E um outro motivo, pelo menos no caso alemão, é que o consumo desses objetos nunca de fato se tornou popular, nunca atingiu a classe operária como se sonhava, e foi consumida pela classe média, média alta. Então, essa democratização do material, ele não acompanhou a democratização do desenho, eu diria, do designo, né, do design. Então, as ideias de racionalidade, racionamento, inclusive, porque essa racionalidade toda é necessária pela escassez, né?
Você deve utilizar do melhor de cada material na articulação entre os materiais. Uma construção deve ser fácil de ser feita, ela deve ser construída em forma de mutirão. Isso tudo são as bases do construtivismo, né? Da Bauhaus e da Altermatt. A gente tem essa visualidade aqui, né, dos cartazes russos, que a gente vai passar um pouquinho por ela também, são extremamente influentes em toda a história do design, né? Independente de elas serem propagandas ou o que elas professam, elas são uma referência global de bom design, de um design racional, de boa comunicação em design, né? Se alguém aqui é do design, sabe muito bem que em algum momento você vai estudar cartaz russo como parte de uma excelência da história do design, né? Então, a Altemas, ela é um projeto de Estado, com a Bauhaus, só que ela está na União Soviética. Então, o tamanho da Altemas é muito maior do que a Bauhaus. A Altemas tinha 100 professores, em média. Alguns desses professores eram Malevich, Naum Gabo, Rodchenko, a Lyubov Popova, que a gente viu na aula passada. A Popova também dava aulas na Altemas. Então, você tinha, assim como na Bauhaus, em Dessau, você tinha Kandinsky, Paul Klee, Walter Gropius, os grandes artistas que eram professores nessas escolas. A Bauhaus tinha em torno de 15 a 20 professores, uma centena e meia de alunos. A Altemas tinha mais de 100 professores e a cada curso, 2.500 alunos. Então, era um projeto, de fato, de outra dimensão, que pretendia reconstruir e construir um novo futuro, uma nova nação na União Soviética, e que isso se espalharia pelo mundo. Então, está falando de uma escola com uma dimensão tremenda. Por que a gente não ouve falar da Altemas e só ouve falar da Bauhaus? Porque a publicidade é a arma do século XX, né? Para a gente conhecer ou não as coisas. Assim como a gente ouve falar muito mais dos construtivistas holandeses e os que estiveram em Paris do que dos russos, né? Então é uma coisa da seleção mesmo da história. A Bauhaus teve muito mais publicidade, muito mais penetração nos ambientes universitários do Ocidente, né? As outras têm exatamente os mesmos propósitos, tem uma radicalidade, né, muito grande nessas formas de construção, ou seja, a síntese da forma construtiva, da simplicidade, do uso dos materiais. Tem um intercâmbio que foi durante muitos anos planejado, os diretores da Bauhaus e da Altemas tentando trocas, e alguns professores chegaram mesmo aí para a Bauhaus, é o caso do Kandinsky, né? Kandinsky, ele volta para a Rússia em 14 e fica na Rússia até 1921. Nesse período, em 20, ele vai ser o diretor de um instituto tecnológico que era um braço da Altemas. Em 21, ele vai ser convidado para dar aulas na Bauhaus, né? Em Dessau. Aqui a aula de teoria da cor. Então, esses são os modelos mais avançados, né, que a gente já teve de educação construtiva, né? Era um currículo baseado numa estruturação a partir das essências mesmo, né, da ação artística. Por exemplo, um período inteiro, né, 6 meses só no trabalho com a cor e a aplicação da cor nos diversos materiais. Era uma visão muito holística do papel do artista. Ou seja, o artista, ele tinha que ter uma visão holística, era uma volta àquele homem renascentista. Isso era uma das intenções da Altemas e da Bauhaus, né? Trazer de volta esse artista que fosse capaz de fazer as coisas, né? Mas aqui um exemplo de design, né, de cadeira. O que acontece, que é mais específico na União Soviética, é um processo de padronização mais radical. Ou seja, as roupas vão ter um afunilamento ali nas opções que você tem para comprar roupas. É o básico para você ter uma sociedade minimamente igualitária que não destrua todos os seus recursos naturais. Ou seja, a gente no nosso pensamento moderno ocidental, né, de consumo individual e a maior gama de possibilidades sempre, a gente está chegando no limite, né, físico mesmo, material, de recursos e tal. A padronização do modernismo foi algo necessário para a gente conseguir ter acesso a muitas coisas, né? Então,
que era, por exemplo, a roupa antes da padronização. Você tinha que fazer a roupa, né? Você ia no alfaiate, ele pegava a sua medida, tirava e fazia a sua roupa. Depois você tem o PMG, GG, isso é o modernismo. Tem que ter modelos ali para as pessoas poderem ter uma produção em massa e aquilo se baratear. A questão é que, com uma variedade infinita, né? Então, quando você vai comprar uma cadeira e você tem 200 tipos de cadeira, ou 400 tipos de vestido, ou 15 sabores de suco, o recurso, é claro, vai se esgotando, né? Com o pensamento, no pensamento comunista, é preciso dar conta disso, é preciso dar conta de uma limitação de opções para se poder atender essa massa toda, né? Então, você tem um processo, eu vou trazer alguns exemplos aqui, artistas que a gente viu, né, na nossa aula passada, Lyubov Popova, esse cartaz é um cartaz ativista, né, um cartaz de propaganda, vida longa à ditadura do proletariado. Um professor importante da UTMAS e que foi um suprematista, passou pelo construtivismo, abandonou a pintura em 21, é o Alexander Rodchenko, é uma figura conhecida, mas eu diria até como cartazista, designer, né, e fotógrafo, um dos maiores fotógrafos do século XX, mas ele tem todo um início de carreira em pintura, especialmente valorizando a linha, né, a importância e a força da linha, mais do que das formas em geral, ele tem um apreço especial pela linha. Não é o caso do Malevich, por exemplo, que não trabalha quase a linha, ele trabalha a forma, né? Mas é o caso do Mondrian, por exemplo, que estava na Holanda fazendo muitas linhas, né? Tudo isso são formas do racionalismo construtivista do início do século, tá? Quando eu falo Mondrian, tudo isso está num mesmo certo escopo de uma simplificação construtiva, né? Aqui alguns exemplos da pintura do Rodchenko, década de 1910, nessa relação muito próxima com o suprematismo e com o Malevich. Então, essas pinturas têm mais de 100 anos, 110 anos, quase. E ele vai, logo, em 1921, isso é pós-revolução, mas em 21 ele tem ele tem um ponto final, na verdade, da história da pintura dele, e para ele, ponto final da história da pintura, né? O construtivismo tem como base, como eu falei, sair do plano e vir para o mundo, né? Vir para o espaço. Superar a superfície significa superar a representação. Então, quando o Tatlin pega aqueles pedaços de madeira e ferro e bota na parede, aquilo é pedaços de madeira e ferro, certo? Não é uma representação de outra coisa. Ele é o que ele é. No caso dessa objetificação da pintura, a pintura deixar de ser pintura e virar uma coisa, qual é o fim lógico que isso vai ter? Quando a gente olha uma pintura, a gente não tem nenhuma pintura aqui, nada que eu possa usar como modelo de pintura, mas tá, digamos que a gente está olhando uma mini pintura aqui na minha mão. Geralmente a gente olha para a película, né, que está ali com a cor, com a tinta e tal. Mas se você pensar na verdade da pintura, o que é a pintura? É um objeto. Ela é tridimensional, ela é rasa, né? Assim, tem uns 4 centímetros o chassi da madeira, mas é um objeto. Ela não é um plano, simplesmente. Ela é uma coisa também. E o fim lógico, então, dessa coisa é a pintura monocromática, que é um fenômeno muito pós-moderno, né? É um fenômeno do pós-Segunda Guerra, essas pinturas que são uma cor só. Vocês devem ter já visto isso em algum momento, em alguma exposição, em algum lugar. É um tipo de pintura que você pode fazer na sua casa se você quiser. Você precisa de uma cor, você precisa de um tamanho, e você precisa cobrir esse tamanho com uma cor. Para o Rodchenko, quando ele faz essas pinturas em 21, acabou a pintura. Ou seja, ele chegou no ponto final, ele atingiu o final do final da pintura, que ela é um objeto tridimensional, ele faz as 3 cores básicas, e a partir desse dia, na metade de 1921, ele nunca mais vai pintar. E ele vai se tornar... e ele fala exatamente isso. Eu cheguei ao fim lógico da pintura. Racionalmente, acabou a história da pintura, não tem mais por que pintar. A pintura foi superada, e ele vai fazer um trabalho muito importante em fotografia. Eu não vou trazer muitas... eu não vou só trouxe essa imagem da fotografia do Rodchenko, porque é um capítulo à parte falar de fotografia russa. Isso eu acho bastante impressionante, como na década de 20,
a quantidade de acontecimentos na arte russa é tão importante que são coisas que estão aí com a gente até hoje como referências em apenas 10 anos ali de produção, né? O que logo na década de 30 vai ser muito, muito suprimido, perseguido, né? O Rodchenko é um dos maiores cartazistas, né, um dos maiores designers gráficos da história. Ele faz cartazes para o governo, isso aqui é um cartaz para o Ministério da Agricultura, por exemplo, faz cartazes de propaganda, faz trabalhos comerciais, embalagens de cigarro, de sabonete, de tudo que vocês podem imaginar, das empresas estatais e de algumas empresas privadas que ainda atuavam também na União Soviética. Agora dá para ver, né, os reloginhos ali ao redor. E são designers atemporais, né? É impossível a gente ler porque o alfabeto, né, é diferente, algumas coisas são, mas se comunicam, né? Só por essa visualidade. Isso aqui é um cartaz sobre o cinema, né? Sobre a inauguração de um cinema. Isso tem 100 anos de idade, né, gente? Isso tem um frescor, né, incrível. É referência mesmo até hoje de comunicação, né, de design. Existem alguns aspectos específicos da Revolução Russa e na arte isso fica bem visível, que era, por exemplo, a relação com a mulher, a importância da mulher na sociedade, né? O Trotsky tem um livro que é o Tratado da Vida Cotidiana. Eu até o final da aula falo para vocês o título exato, que ele escreve no início da década de 20, ele vai falar de uma necessidade, vai defender a necessidade de libertar a mulher da escravidão doméstica e criar um sistema de cuidados infantis que seja socializado, né? Isso hoje se fala muito, né, de uma possibilidade de como a gente pode conseguir, né, libertar certos tipos sociais de funções que são muito deterministas e opressoras, né? E isso estava sendo pensado como uma certa forma de modelo, né, possível. Esse cartaz é sobre isso, na verdade, é sobre a defesa dos direitos trabalhistas das mulheres na União Soviética, isso é de 22. Algo que vai acontecer no Ocidente muito depois, né, assim, no contexto da Segunda Guerra Mundial, que isso vai acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos, né, de falar dos direitos trabalhistas das mulheres especificamente, né? Mais alguns cartazes. Eu queria recomendar duas coisas, fenômenos culturais russos. Isso, aliás, é muito curioso também. Vocês podem pegar qualquer lista dos melhores filmes da história do cinema, vão ter esses dois filmes russos da década de 20. Então, tem dois filmes da década de 20 na Rússia, né, na União Soviética, na verdade, que são dois dos melhores filmes já feitos na história da humanidade. Um deles é O Encouraçado Potemkin, do Eisenstein, até hoje muito homenageado, né? Tem a cena do massacre na escadaria de Odessa, que é repetida em muitos filmes até hoje. É um exemplo da história do cinema mesmo, de como foi construída a história do cinema. E um outro que é o meu preferido, eu acho que é uma das maiores obras de arte da história, que opa, O Homem com uma Câmera. Esses dois cartazes são do Rodchenko. Esse filme é um acontecimento, ele é uma aula de tudo que a gente consome em termos de cinema até hoje. Por exemplo, câmera subjetiva, entender a passagem do tempo entre uma cena e outra. É um filme meio documentário sobre um vilarejo, que mostra todo o cotidiano ali e tal, num ritmo muito videoclíptico, assim, aceleradíssimo. É de 1929 e até hoje é muito estudado também como referência de cinema. São dois dos melhores filmes da história, da linguagem do cinema, que foram feitos na Rússia, né, na União Soviética, um em 25 e um em 29. Isso eu acho bastante curioso, né? Enfim, o Lenin sabia muito bem do poder que o cinema tinha. Para ele, era a linguagem para ser trabalhada no campo da propaganda, né? O Encoraçado Potemkin, esse filme, ele foi proibido na Inglaterra até 1987, se vocês terem uma ideia. Ele conta a história de um grupo de marinheiros que se revolta, né, dentro do Encoraçado Potemkin e vai se rebelar contra o governo e são massacrados, enfim. Mas a história é de
um levante popular, né? Um levante popular autônomo que vai derrubar um poder instituído. Foi proibido durante décadas na França e na Inglaterra até agora há pouco, né? Vocês encontram esses filmes em plataformas disponíveis, até no YouTube é possível vê-los inteiros, tá? Recomendo mesmo como experiência, lição de casa, para entender um pouco dessa revolução que foi os anos 20, né, na União Soviética. Voltando, esse foi o meu parênteses, falar da eutemase, de um construtivismo mais aplicado, né, no design e no cinema, mas essa produção de objetos do cotidiano, objetos padronizados, nessa padronização que foi necessária, feita, teve como agentes os maiores artistas russos, né? Existia um pensamento, de fato, estético por trás disso, com o melhor que se tinha disponível de recurso humano na União Soviética, né? Então, o Tatrin fez modelos de roupas, a Vera Mukina, uma das maiores modelistas da União Soviética, olhem a modelagem dessas roupas, né? Aqui é o vestido, tem muito poucas opções, né? Você tem o vestido da manhã, o vestido do dia, o vestido da noite, a roupa, o traje de trabalho, o traje de casa, enfim, mas a modelagem, né? Essa síntese da forma, de um uso extremamente racional dos recursos do tecido, né? Isso é 1925, né, gente? Tem a ver com aquela padronização da modernidade, tanto da Bauhaus quanto do construtivismo da Europa Ocidental, mas aqui, claro, tem essa a retirada do excesso é mais profunda, né? Ela é mais contundente. E como design, né, não tem nem o que falar, nossa, gente, o que aconteceu agora? O que será que aconteceu aqui, Kleber? Espera aí, tudo bem, eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Eu estava na Vera. A gente já vai chegar aqui, pronto. E bom, o design dessas folhas, né, dessas páginas, uma coisa muito, muito sofisticada, né, gente, muito harmoniosa e elegante e que aproveita muito bem, né, os espaços, comunica muito, né. Então, muito da produção artística pós-revolução vai ser direcionada nesse sentido, né? Então, Rodchenko vai fazer cartazes, o Tatlin vai trabalhar no urbanismo, nos instrumentos que vão ser de controle do movimento na cidade, a Vera Mukina, a Varvara Stepanova, outros artistas vão estar fazendo roupas, trajes, cenários de peças. Isso tem 100 anos, né? 100 anos de idade. Agora, junto a isso, você tem também os artistas que querem fazer arte como arte e que não querem exatamente colocar isso tudo a serviço do partido ou da propaganda ou exatamente de uma função ideológica, né? E aí eu quero destacar essa figura que é muito influente em toda a arte do século XX, que é o Naum Gabo, nascido Naum Pevsner, mas ele tinha um irmão, Antoine Pevsner, então ele não queria ser confundido e ele mudou seu sobrenome para Gabo. Naum Gabo teve uma vida de muita circulação, né? Ele imagina, ele vai para os Estados Unidos, ele vai para a Inglaterra, depois, né, da Revolução, muitos anos depois da Revolução. Durante a Revolução, ele está em Moscou com seu irmão, produzindo, em algum momento produzindo escultura, 15, 16, 17. A partir de 1920, ele vai vir com esse construtivismo aqui, né? Essa escultura, que tem uma forma figurativa diferente, totalmente do que a gente viu do Tatlin, né? É uma figura, claramente, um busto, só que é um busto também cheio de dinâmicas, né? Quando você circula ele, ele vai se transformando a todo momento, seja pela luz que reflete nas suas superfícies ou pela forma que vai mudando mesmo, porque os planos são estreitos, né? São esculturas que ele faz durante toda a década de 20, né? Essas representações construtivas, também a gente consegue saber cada pedaço de coisa, né, que forma essa cabeça, e tem uma escala relativamente grande. Ele faz uma exposição em 1920 nas ruas em Moscou. Isso são chapas de aço, inoxidável, cortadas e coladas, né, e soldadas.
E elas são relativamente grandes, não são esculturinhas assim, do tamanho de bustos, tem uma escala quase monumental, né? É uma escala além do corpo. E elas foram vistas, num primeiro momento, de uma forma até negativa por esses artistas mais engajados, né, na Revolução e no partido, porque o Naungabo, junto com seu irmão, lançaram um manifesto em 1920, que é o Manifesto Realista. O realismo, para ele, está inserido no fato de que a escultura, primeiro que só pode ser escultura, tá? Para ser realista, precisa ser um objeto. Isso é uma tendência construtiva que depois marca muito o pós-Segunda Guerra, uma decadência da pintura, um abandono quase histórico da pintura em favor do objeto, uma tendência para o objeto mesmo. Isso é visível em toda a arte global nos anos 60, 70, né? Essa virada dos 60 para os 70. No Manifesto Realista, ele vai dizer que só é possível fazer arte num contexto espaço-temporal, ou seja, no espaço e no tempo. Não é possível fazer arte sem estar conectado com esses dois elementos. Então, era muito importante o movimento, né, e o tempo que esse movimento leva para acontecer. Aqui, no caso, tem a ver com o movimento do nosso corpo, né, de a gente circular e ela se revelar de formas diferentes, ela se movimentar a partir desses brilhos, a relação com a luz e tal. Mas ele logo, em 21, começa a fazer seus trabalhos com motores, né? Ele é um dos pioneiros da história, né, da arte cinética, arte que usa um motor que faz uma forma girar mesmo, mexer, né, além do seu próprio movimento. Então existe um tempo agora indissociável do corpo da escultura, né, do corpo da obra, e a gente vai ter que experienciar ela nesse tempo, né? Será que ele vai saltar daqui a pouco? Horrores. Talvez, daqui a pouco ele salte muito. Faz parte da pesquisa do Naungabo essa busca por materiais, né? Então, quando saem os primeiros plásticos, os perspex, os fios de nylon, ele vai ser um dos primeiros artistas a usar isso como material para escultura. Isso sempre foi considerado, isso nessa época, década de 30, sempre foi considerado material tosco, não é para se fazer escultura com isso, né? Isso só vai ser normalizado muito mais recentemente. Ele já usava esse material industrial como uma força estética. Ele entendia que isso poderia ser um instrumento de criação de beleza, né? De uma forma lírica. Vamos lá. Isso aqui também é feito de perspex, esse plástico, né, transparente. Logo ele vai começar a usar o acrílico mesmo na década de 50, final de 50, quando inventam, né, o acrílico de fato, ele vai ser fabricado em mais escala. Eu não sei o que está acontecendo aqui, Kleber, não está passando mesmo mais. Acho que a pilha acabou, não sei. Foi? Um foi, outro foi. Esse é um vídeo, não sei se ele passa o vídeo ou não, será? Passa, ele passa sim. Ele está passando aí? Não, ele é uma imagem só mesmo. Bom, é uma visita ao museu vendo essa obra. Enfim, vocês estão vendo esse brilho, né? A luz ali naquela superfície. Quando a gente rodeia essa escultura, esse brilho vai dançando ali dentro, ele vai puxando para outras laterais, ele vai ter um movimento super rico quando a gente olha para esse objeto em movimento, né? Então ele só acontece de fato no espaço-tempo e vai depender da luz, dos ângulos, tudo ao redor vai interagir com o corpo da obra, né? Aqui, olha só o que acontece quando a gente rodeia ela. Então, veja que apesar de ele defender essa autonomia, quase como um suprematista, a obra dialoga com todo o entorno o tempo inteiro, né? Ou seja, dependendo da cor da luz, muda um pouco a coloração da obra. Isso tudo tem um aspecto de envolvimento com o entorno, né? Que vai ser característico da arte pós
Segunda Guerra. Por isso que ele é tão influente. Você vê artistas contemporâneos ainda falando da importância do Naungabo, né? Essa exposição foi no Museu de Arte de Lille, uma exposição sobre a obra dele, só uma individual em Lille, na França. Tem um acervo enorme de Naungabo em Paris, nos museus de arte moderna, e em Nova York, no MoMA, que daí ele se torna muito importante na cena artística dos Estados Unidos, né? Com esse uso dos materiais industriais, objetos meio misteriosos até, não dá para perceber muito bem qual é o material, às vezes, né? Isso numa época que não é nada normalizado esse material ainda no cotidiano, né? Esse é um trabalho todo feito de fios de nylon, né? Esse fio de nylon trançando numa chapinha assim de acrílico de perspex, esse plástico antigo. E é uma obra que também, quando a gente olha ela, essa é uma obra com motor, só que eu não tenho o vídeo dela, uma das primeiras obras cinéticas da história, 1921, chama-se Wave. É uma barra trançada que ela fica de fato girando, né, com esse motor. Aqui mais um exemplo dos usos do plástico transparente. Isso é fio de nylon também. E olha o movimento que essa peça adquire, né? Como ela parece se mover quando a gente se move ao redor dela. Eu tenho também. E são trabalhos que a fotografia parece que é um outro trabalho, né? Parece que é mais uma obra, a fotografia da escultura, né? Que tem uma coisa de imagem muito forte, né? Mas a experiência mesmo que ele procurava era essa experiência física, né? De a gente vê a coisa ali em loco. Olha o que acontece quando a gente se movimenta ao redor dessa peça. Isso é 32, 33, tá, gente? Já o entendimento quase pós-moderno da escultura, né? Supera totalmente a questão da massa, porque tem um volume, mas não tem massa nenhuma. Uma escultura levíssima, feita de fios, né? Ela é toda vazia, na verdade. Então, o cheio e o vazio aqui estão totalmente colapsados, né? Um no outro. É um volume, mas sem massa, né? Ele tira a massa da escultura e ele vai falar disso no Manifesto Realista, de retirar a cor como elemento expressivo, retirar a linha como definidora, retirar a massa da escultura. Um artista que procurava, inclusive, uma variação muito grande das possibilidades de escala. Ele produzia uma escultura desse tamanho, que poderia ser do tamanho dessa cadeira, e poderia ser um chafariz do tamanho de uma praça. Né? Isso está em Londres, na beira do Thames. É essa escultura aqui, feita numa outra escala e com água, né? Então, essa visão construtiva está presente também no sentido de que a obra pode ser reproduzida, pode ser transformada em escala, mas ela mantém a sua integridade, a sua estrutura, né? Gabo foi 69 esse chafariz, essa fonte. E esse é chamado de a construção de Roterdã, tem vários nomes, as pessoas chamam de árvore, de ponte, enfim, mas o nome oficial é a construção de Roterdã, um monumento lá em Roterdã, no contexto do pós-Segunda Guerra, busca ser um lugar de uma experiência da esperança, né? De você, nessas linhas verticais e na elevação do olhar, e nessa transformação que é caminhar perto dessa escultura, você ter essa elevação dos sentimentos, do pensamento e um olhar generoso para o futuro. Enfim, para ele era uma obra muito otimista, apesar de o povo em Roterdã ter criticado muito na época. Mas é um objeto meio alienígena também, né? Assim, uma coisa que é abstrata, lembra alguma coisa para a gente, alude a alguma coisa, mas a gente não sabe muito bem ao que, né, que ela alude. E é toda feita de linhas. Mesmo essa parte mais fechada é uma grade, na verdade, né? Não é uma chapa. E então uma escultura totalmente permeável, né? O olhar ele vai ser preenchido pelo que está atrás dela, toda uma relação com o entorno reforçada, né? Bom, aqui um detalhe bem de perto.
O último artista que eu queria abordar com vocês e fechando esse nosso ciclo de 2 encontros, que é muito difícil fazer isso em 2 encontros, muitos buracos a gente saltou, enfim, daria para a gente fazer um curso inteiro sobre construtivismo russo e arte russa em geral, mas o Lissitzky, ele tem uma importância principalmente por esse vazamento, de ele conseguir levar o construtivismo russo para outros lugares. Ele foi professor residente na Bauhaus, ele teve projetos na Dinamarca, foi para os Estados Unidos, tem uma produção muito expandida para o campo do design, dos objetos, mas também do teatro, por exemplo, da dança. Continuou pintando para sempre. Então, apesar de ele ser um construtivista, deu aulas e tal, tem uma visão dessa inserção social da obra, ele nunca abriu mão da autonomia também e da busca por essa harmonia formal e a pintura, por exemplo, né? Então ele é um suprematista que leva o suprematismo para o design e depois ele supera, a partir da década de 20, ele vai ter uma pintura muito mais dinâmica, muito mais cheia de nuances. Aqui ainda a gente está nas cores mais puras, né? Mas logo a gente vai ver uma pesquisa de cor que ela é muito mais cheia de nuances. É muito forte, né? Essa forma dinâmica geométrica, que ela não é simétrica. No caso do Lissitzky, a gente vai ver uma forma geométrica que ela é toda swingada, né? É muito influente no neoconcretismo. A gente está vendo aqui uma obra do Hélio de Sica, de 1959, um meta-esquema. Vocês veem que é uma geometria que está ali, né, com um certo balanço. Ela não é uma geometria tipicamente mondrianesca, por exemplo, né, que é aquela coisa rígida, reta. Ela tem ali uma instabilidade, né, um certo balanço, que é a característica do neoconcretismo, né, esse movimento tão brasileiro, talvez a maior contribuição brasileira para a história das artes. O neoconcretismo ele começa com usar a forma geométrica de um jeito mais humano, de um jeito mais fisicamente real, ou seja, sem a idealização que a forma geométrica pura pode causar, né? Então vejam como a simetria já não é mais assunto para Lissitzky, né? Tem uma dinâmica de cores e tons, é muito difícil ver isso nessa imagem, tá? Essas são uns guaches mais ou menos desse tamanho assim. Não dá para a gente ver a delicadeza desses tons. É muito difícil de ver isso aqui nessas imagens, mas dá para entender que a dinâmica da geometria proletista é muito mais humana, ela é muito mais corpórea. Ele, inclusive, passa a fazer várias composições que remetem à forma do corpo humano, de uma construção que é um corpo em movimento, que é um corpo em ação, né? Gente. Ele fez coreografias, né? Ele desenhou espetáculos de dança, desenhou figurinos, cenários, e tem uma peça, eu vou terminar com um trechinho dela, que foi encenada só na década de 40, que é um balé mecânico do El Lissitzky. Então vejam só como a complexidade do El Lissitzky leva até, inclusive, a perspectiva. Volta a perspectiva, a profundidade, né? Eu falei muito isso no nosso encontro anterior, de como afirmar o bidimensional era uma questão da arte moderna, né? Você afirmar a verdade da superfície. A verdade é que a superfície é bidimensional. O Lissitzky não se prende muito nessa questão dos rompimentos da vanguarda, ele quer fazer profundidade, ele vai fazer. Ele tem perspectiva, né, nessas composições abstratas geométricas, o que não é nada comum para o período. Você dificilmente vai encontrar um Kandinsky ou Klee mesmo com essas profundidades, né, bem específico dele. E essa relação com o espaço, no caso do Lissitzky, vira um projeto que é uma das coisas mais importantes que aconteceu no século XX em arte, que é este. De novo. Kleber, se puder passar aí para mim, não sei o que está. Mais. Não vai.
Pode passar mais. Eu queria ver um trabalho um pouco mais para frente, aqui, aí nessa anterior. Esse é um trabalho que chama-se Prom Room, uma sala inteira, né, o trabalho. Talvez a gente pode chamar isso da primeira instalação da história, né, uma das primeiras instalações da história, uma proposta de espacialização da forma geométrica, não mais com quadros, com pinturas, representação, com pedaços de madeira, com pedaços de ferro, com linhas que vêm diretamente do espaço, né, da arquitetura. Essa obra teve uma vida bastante curta no seu momento original, foi destruída durante a guerra. Pode passar para mim, Kleber, por favor, que aqui não vai mesmo mais. Pode ir passando aí. Essa é uma reconstrução de 1968. Vocês podem ver que não é mais pintura, mas também não é escultura, é um prom room. É um prom room. Prom é essa sigla, né? O Noves era o nome de um grupo que o Malevich fundou em 21, que buscava, bom, a tradução literal do nome do grupo era os artistas da nova arte, né? Os guerreiros da nova arte, coisa bem grandiosa, bem revolucionária. E o Prom Room é uma homenagem ao Noves, né? Nessa possibilidade de criar uma arte nova para um futuro que vai ser ainda impossível de se pensar, né? Então você tem aqui um objeto que já não está mais em nenhum campo, né, de categoria das artes plásticas. É um espaço instalativo entre a escultura e a arquitetura, né? Tem uma influência tremenda sobre esse processo que acontece aqui no neoconcretismo também, né, que são os relevos espaciais. É, no caso da Lygia Clark, ela chama de contrarrelevos, todos em homenagens ao Tatlin, né? Pode passar. O Elisitsky, como eu disse, aqui é mais um exemplo só dos relevos espaciais do Hélio de Sica. Pode passar. O Elisitsky trabalha também para o partido, trabalha para o Estado, né? Ele tem esse lugar bastante intermediário, tem períodos na Alemanha, vai para os Estados Unidos, né, como eu disse, e ele tem na sua pintura, pode passar, é, um último projeto que eu acho também bastante revolucionário, muito pós-moderno já, é esse gabinete abstrato que ele faz no museu em Hannover, em 27. É uma sala de um museu em que a sala é um trabalho dele, mas nem todas as pinturas são dele. Então, é meio que uma curadoria, obra de arte junto com a textura da parede. Foi destruído durante a Segunda Guerra e foi reconstruído depois. Essa sala, pode passar mais uma vez. Então, tem uma articulação aqui, né? Essa é uma cadeira do Mies van der Rohe, da Bauhaus, junto com a pintura do Mondrian. Aí tem um El Lissitzky ali, um trabalho dele mesmo, e essas texturas na parede, né? Uma inserção no ambiente totalmente arquitetônico. Não é mais uma galeria, um museu. É uma experiência total, né? Imersiva e total. Pode passar. Essa é uma reconstrução atual. Não tem todas as obras que ele tinha colocado ali, claro, porque muitas foram destruídas durante a guerra. E até hoje tem um frescor muito grande, né? A gente olha para isso como algo que poderia ser pensado num contexto muito contemporâneo, né? Pode ir passar. Aí pode ir passando agora algumas imagens. São essas representações de corpo, sugestões, alusões, né, a formas físicas, quase passos ou figurinos, né? Pode ir passando. Essa é uma escultura que fizeram a partir de um desenho dele. E para fechar, eu tenho um último trechinho só de um vídeo que eu queria mostrar. É uma reencenação de um balé mecânico, que é uma ideia do Lissitzky, das Mechanische Ballet, só para a gente ter um pouco dessa referência estética. Tem um sonzinho também, se você conseguir pôr, é um som bem, enfim, de música concreta, né? Música experimental.
Pode abaixar um pouquinho para mim, para eu só comentar um pouquinho em cima. Isso são corpos, né? São pessoas que vestem-se de formas, né? Que são as formas, que são pessoas mecânicas, né? Ali e que tem essa interação que abstrai o corpo, né? O corpo some. No começo ali, dificilmente alguém aqui reconheceu o corpo. E agora o corpo aparece desse jeito totalmente não humano, né? Pode tirar para mim, Kleber? É isso que eu queria mostrar para vocês. Hoje eu estiquei 2, 3 minutinhos. Se alguém tiver alguma questão, alguma coisa que queira colocar, fique à vontade. Fico feliz em responder. Pode dizer. Uhum. Sim. Bom, é só para quem está assistindo a transmissão, ele está me perguntando sobre uma relação, né, também de motivação para essas transformações a partir da Art Deco, né, que tem já uma simplificação, né, a retirada dos ornamentos na arquitetura, mas Art Deco é um fenômeno especialmente ligado à arquitetura, né? Então, na pintura, por exemplo, você não tem essa simplificação por escassez. A simplificação no campo da pintura, ela começa no início do século XX por um processo de uma busca da essência mesmo daquela linguagem, né? Então, o Cézanne, que no final do século XIX já estava entendendo justamente o efeito do cinema, até o efeito da fotografia, ele vai libertando as funções da pintura para que a pintura possa ser depois essa simplificação pura e total. No caso aqui do construtivismo russo, que eu acho que difere bastante da Art Deco como estilo, porque a Art Deco de fato é um estilo visual, né, um estilo de arquitetura. É... Olha só, ele está agora andando sozinho, uma loucura. É que no construtivismo russo você tem de fato uma intenção social muito declarada. Eu acho exemplifica essa questão de estimular o direito das mulheres ao trabalho, né, e tal. Foi algo que foi acontecendo, de fato, nos países que perderam a Primeira Guerra, né, especialmente na Alemanha, isso começa a acontecer em 14, 15 já, durante a Primeira Guerra, mas existe na arte russa, nesse período especificamente, uma congregação entre campos. O campo ideológico, político, ele está cheio de escritores, teóricos, está cheio de pintores, isso tudo realmente é muito mais permeado, né? Não tem uma separação entre o que é estética e o que é política, por exemplo. Fazer algo estético pode tornar-se político e fazer algo político pode tornar-se estético. Essa que eu acho que é uma grande diferença entre uma questão de estilística para um projeto social que foi o construtivismo, né? Não sei se eu respondi ou articulei algo em torno da sua pergunta, mas acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma questão, quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Se não, gostaria de agradecer de novo a Harmonia, a Alita pelo convite e a presença de todos. Espero que a gente se reveja em breve. Assistam os 2 filmes que eu indiquei, russos, que vale
muito a pena, uma experiência artística mesmo, muito interessante, para entender o modernismo é legal. E obrigado de novo pela atenção, tá bom? Obrigado.